Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Hoje vamos fechar esse assunto importante de eletroquímica. Mas antes de fechar esse assunto, não custa fazer uma pequena lembrança, uma pequena revisão sobre a parte da eletroquímica. Então, olha só, pilha é um processo espontâneo, em que uma reação produz a corrente elétrica. Isso é uma pilha. Já a eletrólise é um processo não espontâneo, provocado pela corrente elétrica. Ou seja, pilha quando uma reação produz a corrente elétrica e a eletrólise quando você usa a corrente elétrica para produzir uma reação. Então, acompanhando aqui, ó, só para vocês terem a ideia essencial. Então, aqui eu montei um esquema que fica bem mais prático, ó. Reação produzindo corrente elétrica pilha, quando a corrente elétrica produz uma reação, é um processo de eletrólise. Só que o que nós temos dentro da pilha? Só para lembrar. Numa pilha, tem um eletrodo que sofre corrosão, que é chamado de ânodo. O ânodo perde elétrons, sofre o processo de oxidação polo negativo. Já no outro lado, você vai perceber que o cátodo é aquele que sofre deposição. Se está depositando é porque está ganhando alguma coisa. Quem ganha elétrons é o que acontece no cátodo, recebe elétrons, processo de redução, polo positivo. Porém, de uma maneira bem prática, mas bem prática mesmo, eu consigo matar toda a teoria de pilhas numa expressão. Opa, pipoca. Professor, mas o que isso significa? A oxidação é uma perda de elétrons, deixa eu colocar para cá, ocorre no ânodo. A oxidação é uma perda de elétrons, ocorre no ânodo. Numa pilha, o positivo é o cátodo. Bom, está resolvido todo o seu problema teórico. Professor, como assim? Se a oxidação é uma perda de elétrons, ocorre no ânodo, inverta. Oxidação, perda, redução é um ganho de elétrons. Se a oxidação ocorre no ânodo, a redução ocorre no cátodo. Se na pilha o positivo é o cátodo, o ânodo só pode ser polo negativo. Ponto. Resolve esse processo. E aí, para você calcular a DDP de uma pilha, professor, mas na aula sobre eletrólise é importante fazer essa revisão geral. Para você calcular a diferença de potencial, gente, diferença é menos. Você vai pegar o potencial do maior menos o potencial do menor. Isso é um processo envolvendo pilha. E aí eu dou a seguinte sugestão. Deixa eu só colocar, depois a gente resolve. Eletrólise. Então entramos na parte final. Eletrólise é uma quebra pela eletricidade. Só lembrando que o ânodo continua fazendo oxidação, continua fazendo os mesmos processos, só que agora troca os polos. Opa, pipoca. Qual é a única coisa que muda de uma pilha para eletrólise? Os sinais. Só é a única coisa que muda da pilha para eletrólise são os polos. Opa, pipoca. Na pilha, positivo é cátodo. Peraí, se o cátodo é positivo, na eletrólise, cátodo passa a ser o polo negativo e o ânodo passa a ser o polo positivo. E faz sentido. Se o ânodo é o polo positivo, ele vai atrair quem para ele? O ânion. Se o cátodo é o polo negativo, vai atrair o quê? O cátion. Ânodo atrai o ânion, cátodo atrai o cátion. Ponto. Simples de fazer. Tanto que eu montei uma pequena animaçãozinha só para vocês compreenderem. Então, eu tenho os dois eletrodos, só que agora esses eletrodos eles são unidos por um gerador, uma corrente elétrica. Aí o que acontece? Esse aqui é o polo negativo e esse aqui é o polo positivo. Então, o que eu vou encontrar nessa situação? Polo negativo passa a ser o cátodo, redução, só para deixar bem grandão, bem discreto aqui, polo negativo. Esse gerador é o polo positivo, é o ânodo, sofre oxidação. E o que acontece na eletrólise? O cátodo aliás, os cátions são atraídos pelo cátodo e os ânions são atraídos pelo ânodo. Tanto que você estudou dois tipos de eletrólise. A ígnea, que envolve fogo, que na química representa sem água, em que o cátion vai para o cátodo e o ânion vai para o ânodo. Eletrólise ígnea. Na dúvida, tem aulas anteriores que eu mostrei exatamente essa reação. Já na eletrólise aquosa, temos um probleminha, fácil de resolver, porque você vai ter um cátion proveniente do composto e vai ter um outro cátion, que é o H+, proveniente da água. E aí você vai ter uma
competição de cátions e uma competição de ânions. Porém, só tem uma vaga para o cátodo e uma vaga para o ânodo. Como é que eu vou saber quem vai ter a preferência? Também tivemos uma aula anterior, mas não custa lembrar. Para os cátions, é mais fácil lembrar quem perde para o H+. Família 1A, metais alcalinos, 2A, metais alcalino terrosos e o alumínio. Eles nunca vão ganhar do H+. Se tiver um desses metais e o H+, é o H+ que é a prioridade. Caso tenha um outro elemento que não seja metal alcalino, nem alcalino terroso e alumínio, esse metal ganha do H+. Por exemplo, se tivesse uma disputa entre sódio e H+, o H+ ganharia porque o sódio está na família 1A. Tem o cobre e H+. Cobre não está na família 1A, 2A e alumínio, portanto, o cobre faria o processo de redução. Já no ânion, ou seja, no ânodo, você vai ter também uma competição, mas só existem 3 íons que conseguem ganhar da hidroxila: o cloreto, o brometo e o iodeto. Só esses 3. Esses 3 íons conseguem ganhar da hidroxila. Então, se tiver o cloro e a hidroxila, ganha o cloro. Bromo e a hidroxila, ganha o bromo. Iodo e a hidroxila, ganha o iodo. Tá, professor, e se não tiver os 3? Aí é a hidroxila que ganha. Lembrando que a hidroxila, ela faz uma reação específica. 2 vezes a hidroxila, produzindo a água, mais meio de gás, aliás, e mais 2 elétrons. A hidroxila, quando sofre o processo de oxidação no ânodo, vai produzir uma molécula de água, meio mol de gás oxigênio e 2 elétrons. Professor, eu tenho que decorar essa reação? Já deveria um tempo atrás, mas de qualquer maneira, está aqui a prioridade quando for a hidroxila. E aí, finalmente, nós entramos num negócio chamado de eletrólise da estequiometria. Aliás, estequiometria da eletrólise, confundi um pouquinho. Então, o que nós vamos ter nessa eletrólise? Que veja bem, como a eletroquímica é uma transferência de elétrons, só que o elétron ele tem uma massa desprezível. E aí, como é que eu poderia trabalhar com esse sistema? Então, olha só, nós podemos verificar a seguinte hipótese. 1 mol de elétrons, contém 6 vezes 10 a 23 elétrons. Só que eu não posso representar esse elétron por massa, porque a massa do elétron é desprezível. Professor, eu lembro que tem 1 mol que vale 22,4 litros. Vale para a molécula gasosa, para substâncias no estado gasoso. Mas o elétron não é um gás, ele é uma partícula. Tá, então, qual é uma outra forma que eu consigo representar o elétron? Por carga. E aí, o que o Faraday determinou? Que 1 mol de elétrons, ou seja, se você juntar 6 vezes 10 a 23 elétrons, você vai ter 96.500 coulombs. É importante decorar esse valor, eu falo o que é. Então, 1 mol de elétrons equivale a 96.500 coulombs. Essa é a ideia. Porém, um pouquinho de física acho que não cai mal aqui. O que você entende por um coulomb? O coulomb nada mais é do que o ampere vezes o segundo. O coulomb, a unidade de carga, é o ampere, intensidade de corrente, vezes o tempo em segundo. Aí, o que nós vamos encontrar nesse sistema? Em cima disso, você tem a seguinte estratégia. Coulomb, ampere, vezes o segundo. Eu tenho uma formulazinha da física, que é o famoso kit. A quantidade de carga em coulomb é igual à intensidade de corrente, que é o I, vezes o tempo que tem que ser dado em segundo. Então, caso o exercício te dê a quantidade de corrente, a intensidade de corrente, te dê um tempo, você vai ter que transformar tudo em coulomb. Tudo em coulomb para você utilizar essa relação aqui. Eu vou dar um exemplo que eu vou montar aqui no quadro, e daí vocês vão me ajudar a fazer um outro exercício aqui no processo. Então, vamos imaginar a seguinte ideia. Imagine que eu tenho um certo frasco, e dentro desse frasco, eu vou colocar um íon. Eu vou colocar o cobre 2+. Então, dentro dessa solução, eu vou colocar o cobre 2+,
Só que eu quero saber qual vai ser a massa de cobre que vai ser depositada se eu tiver passando uma corrente de 10 amperes durante um tempo, vamos chutar aqui, 20 minutos. Vamos colocar 20 minutos aqui. Eu quero saber qual vai ser a massa de cobre que será depositada em um sistema, em uma cuba eletrolítica em que eu tenho cobre 2+, durante 20 minutos, passando uma intensidade de corrente de 10 amperes. Tá, tudo começa da seguinte maneira. Como eu tenho um cobre 2+, esse cobre 2+, vai receber 2 elétrons e vai ser transformado em um cobre 0 na forma sólida. Como é que eu vou trabalhar com a estequiometria? Perceba claramente que eu tenho uma relação de 2 elétrons para 1 mol de cobre. Então, significa que 2 mols de elétrons produzem 1 mol de cobre. Essa é a relação que eu preciso que você saiba respeitar. 2 mols de elétrons, porque a carga é 2+, para 1 mol de cobre. Porém, como é que eu posso representar o nosso elétron através de carga? Então, significa que 2 vezes, e quanto que vale 1 mol de elétrons em carga? 96.500 coulombs, estaria para... Professor, mas vou ter que decorar a massa do cobre? Não. Ou a professora vai colocar esse dado na questão, ou você tem uma tabela periódica para consultar. E se você consultar a sua tabela periódica, você percebe que a massa do cobre, eu vou arredondar para 24 gramas. Professor, mas eu não tenho a quantidade de corrente, aliás, não tenho a carga em coulombs. O nosso sistema me deu 10 amperes e 20 minutos. E como é que eu consigo transformar ampere e tempo em coulombs? Aí aqui você vai ter que utilizar o kit. Aqui você vai ter que usar o kit. Então, o que eu quero descobrir é igual a 10 amperes vezes 20. Portanto, 10 vezes 20 vai me dar 200 coulombs. Cuidado com isso. A intensidade de corrente, ampere, e o tempo tem que ser dado em segundo. Tem que ser dado em segundo. E como é que eu transformo minuto para segundo? Espera aí. 1 minuto tem 60 segundos. Então, eu vou multiplicar esse 20 por 60 e você vai ter uma quantidade de carga que vai valer quanto? Gente, eu vou usar aqui o recurso da calculadora porque eu posso, mas vocês não, tá? Então, olha só. 10 vezes 20, essa estava fácil, dá 200 vezes 60, só para confirmar, nós vamos ter 12.000 coulombs. 12.000 coulombs. Tá, professor? E agora? Eu quero saber qual é a massa de cobre que vai ser depositada. Eu sei que 2 vezes 96.500 coulombs depositam 64. Como eu tenho esses 12.000 coulombs, isso aqui vai me dar um valor de X. E esse X vai ser a sua devida resposta. Gente, eu vou fazer essas contas todas de cabeça. Vou apresentar para vocês aqui as minhas contas de cabeça. Eu vou multiplicar isso aqui, 12.000. Vamos fazer aqui 12.000 vezes 64, divididos por 2 e divididos por 96.500. Eu vou encontrar aproximadamente 4 gramas, 3,90, alguma coisa aqui, ó. Nós vamos encontrar aproximadamente, apagar direito aqui, ó, aproximadamente 4 gramas de cobre. Isso é a representação que você tem que usar quando envolve as chamadas leis da eletroquímica em termos de estequiometria. Só que, veja bem, tem alguns cuidados. Na hora que eu vou mexer com o elétron, eu só posso mexer o elétron na forma de carga. Inclusive, até aproveitando aqui, ó, esses 96.500 coulombs também é considerado como um Faraday. Um Faraday. Um Faraday, 96.500 coulombs, que vale 1 mol de elétrons. Só que todo o segredo da questão se baseia na carga do elemento que você tem. Como eu tinha um cobre 2+, 2 elétrons, a relação de 2 para 1. 2 vezes a carga 96.500 está para uma massa, que no caso 64 gramas, que é dado na questão.
Aí você vai ter que usar o kit para descobrir qual é a carga que você tem para dar o X. E aí esse X dá aproximadamente 4 gramas. Essa é uma questão clássica envolvendo estequiometria na eletrólise. Vou te dar um outro exemplo agora aqui na tela. Olha só. Aqui na tela nós vamos encontrar a seguinte questão. Vou só colocar o kit. Está aqui, ó. O processo de depositar ouro em uma peça consiste em reduzir uma solução aquosa de ouro 3. Ouro 3 significa que esse ouro tem uma carga 3+, contendo excesso de íons cloreto a ser depositada sobre a peça que atua como eletrodo conforme a reação total a seguir. Vou colocar aqui no quadro. Supondo que tenha sido utilizada uma corrente elétrica constante de 4,2 amperes durante 35 minutos, qual é a quantidade de ouro depositada em uma joia? Como que eu vou trabalhar esse sistema? Eu vou colocar os dados para cá, e aí fica mais fácil para vocês observarem. Eu só vou deixar esses dados aqui em cima. Então, o que nós temos? Nós temos uma cuba eletrolítica. Eu vou fazer o desenho que fica mais fácil para vocês compreenderem. Eu tenho uma cuba eletrolítica e aqui dentro eu vou colocar uma solução de ouro 3+, porque ele fala no texto que é ouro 3. Dentro desse sistema, eu vou colocar uma intensidade de corrente de 2,2 amperes. O meu tempo vale 35 minutos. E eu quero saber qual é a massa que vai ser depositada nesse processo. Esses são os dados que o exercício me deu. Então, não precisa nem olhar mais na tela, o que me interessa está para cá. Tudo começa da seguinte maneira. Esse ouro 3+, ele vai receber 3 elétrons e vai ser transformado em ouro metálico. Ouro metálico. Qual é a relação que existe entre os elétrons e o ouro metálico? A relação que eu tenho é de 3 mols de elétrons para 1 mol de ouro. Essa é a relação. Tá, e como é que eu posso representar o ouro na estequiometria? Por carga. 3 vezes. Quanto que vale a carga de 1 mol de elétrons? 96.500 coulombs, que vale a massa do ouro. Professor, mas ele não deu a massa de ouro. Ou você tem tabela periódica para consultar, coisa que vocês não vão usar na prova, então vai ter no dado da texto que o ouro vale 197 gramas. Tá, professor, mas eu não tenho a carga presente no texto. Pois é, se você não tem a carga no texto, você vai ter que usar o seguinte princípio. Deixa eu só achar uma outra caneta aqui. Ah, tá aqui meu vídeo. Então, em cima disso, você vai precisar trabalhar com o kit. O que é a quantidade de carga? A intensidade de corrente é 4,2 vezes o tempo. Só que esse tempo você vai ter que transformar em segundos. E como é que se faz essa conversão do tempo em segundos? Multiplica por 60. Então, você vai ter 35 vezes 60, isso vai me dar 2.100. Então, eu vou ter 2.100 segundos. Joga esse 2.100 para cá, calcula a carga que está atravessando a solução. E 2.100 vezes 4,2, eu vou encontrar 8.820 coulombs. Pronto, acabou basicamente o nosso sistema. Como eu tenho 8.820, vou jogar para cá, isso aqui vai me dar um valor de X. E qual será esse valor de X? Aí vocês vão ter que fazer o devido cálculo. Deixa eu só jogar para cá, que eu tenho essa resolução aqui na tela, quer ver? Então, nós temos o kit, aí você vai fazer o cálculo do kit, nós temos 3 mols de elétrons, 3 vezes, aí vai me dar aproximadamente 6 gramas, fazendo a colinha ali pela parte da TV. Portanto, a massa de cobre que será depositada será de 6 gramas. Isso se chama estequiometria dentro da eletrólise. Professor, mas ele sempre vai pedir massa? Não. Vamos fazer um último exercício para ver se vocês compreenderam bem esse sistema. Fácil. Dá trabalho matemático, mas vocês já estão no segundo ano, vocês já estão com um pezinho no terceirão, e é importante, inclusive, isso que vocês tenham em mente, que nós já estamos aí na metade de setembro. Logo, logo, vocês estão com um pezinho dá uma olhadinha aqui, ó, em 2025.
2025 está chegando, vocês vão estar no terceirão, e aí vocês precisam dominar alguns conteúdos importantes. Então, vamos lá. Então, vamos fazer uma outra suposição. Vou inventar uma questão aqui, ó. Normalmente essas questões, elas trabalham com o pedido de massa. Mas vamos colocar a seguinte ideia. Eu quero saber, eu tenho uma peça em casa, tenho uma peça metálica, eu quero recobrir essa peça de ouro para deixar essa peça dourada. Então, eu vou utilizar novamente, aliás, vamos trocar aqui o elemento, vamos pensar numa outra representação. Eu tenho o cromo, vamos colocar um cromo 2+. Então, eu tenho uma solução, eu vou cromar uma peça. Cromação, vou deixar uma peça bronzeada, vou deixar uma peça dourada, prateada, eu vou sempre usar esses metais. Só que eu quero depositar sobre essa peça, vou inventar aqui, ó, 2 gramas de cromo. Quero depositar sobre uma certa peça 2 gramas de cromo, só que para isso eu vou usar uma intensidade de corrente de 50 amperes e eu quero saber quanto tempo esse aparelho vai ficar ligado para produzir esses 2 gramas de cromo. Primeiro dado. Se vocês olharem na tabela periódica, o cromo tem uma massa de 52 gramas por mol. Isso aqui vai me ajudar a fazer a questão. Como é que nós começamos essa questão de eletrólise? Da mesma forma. Repare que eu tenho um cromo 2+, ele vai receber 2 elétrons e vai ser transformado em cromo metálico. Essa é a minha reação. Qual é a proporção que você tem entre os elétrons e o cromo? 2 mols está para 1 mol. Só que eu vou converter esses 2 mols de elétrons para carga. Então, 2 vezes, deixa eu colocar minha caneta azul que fica mais fácil. 2 vezes 96.500 coulombs estão para a massa do cromo. Como a massa do cromo é fornecida, isso vai me dar 52 gramas. Só que agora eu tenho a massa, eu quero produzir 2 gramas. Esses 2 gramas vão gerar qual quantidade de carga? E aí você vai ter que usar todo o seu artifício, sua malemolência matemática. Então, você vai fazer 2 vezes 2, que dá 4, vezes 96.500, e vai dividir por 52. Isso vai te dar aproximadamente 7.423. 7.423 coulombs. Essa é a quantidade de coulombs que você tem. Professor, mas não quero saber isso. Quero saber quanto tempo essa máquina vai ficar ligada. O que eu vou precisar agora? Vamos precisar novamente do kit. Porque a quantidade eu acabei de calcular. 7.423 igual a intensidade de corrente, que vale 50, vezes o tempo que eu quero descobrir. Só que esse tempo ele vai vir dado em segundos. Aí você vai pegar esse 7.423 dividir por 50, você vai ter aproximadamente 148 segundos. Então, para você determinar que eu vou colocar sobre uma certa peça, vou cromar essa peça com 2 gramas de cromo, sendo que a minha intensidade de corrente é de 50 amperes, eu quero saber quanto tempo essa máquina vai ficar ligada, passando corrente, para depositar esses 2 gramas, e aí a resolução está aí. Então, quando se fala nessa parte de estequiometria da eletrólise, perceba, simplesmente você tem a ideia que 1 mol de elétrons sempre vai valer 96.500. Verifica a carga e repare que todo o segredo está aqui, ó, na parte da redução. Vê a carga, vê quantos elétrons ele precisa, aí você vai montar a estequiometria, 2, 3, 4, 1 vezes 96.500 está para a massa, que é dado no próprio texto. Então, espero que essas informações te ajudem a compreender essa maravilhosa matéria chamada eletroquímica. Tchau, gente, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula daqui a uma semana. Fechou, gente? Se cuidem, tchau.